Vamos falar do Ninho Tucano, né? As questões envolvendo o PSDB. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, destacou que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador Tasso Gereissati, ambos do PSDB, destacou os dois como grandes nomes para suceder Michel Temer em caso de eleição indireta. Quem explica melhor essa declaração é o repórter Anderson Costa. Fala, Anderson. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sugeriu hoje os nomes de Fernando Henrique Cardoso e do senador Tasso Gereissati em uma possível eleição indireta. Alckmin negou que possa ser candidato ao Planalto em caso de cassação ou impeachment do presidente Michel Temer. O tucano defendeu a permanência do PSDB na base aliada e disse que o compromisso da sigla deve ser com o Brasil e com uma saída para a crise. Ele já se colocou à disposição do partido e disse estar preparado para ser o candidato PSDBista à presidência em 2018. Questionado se aceitaria assumir o Planalto agora, Geraldo Alckmin respondeu: Quero antecipar que nesta hipótese eu não sou candidato a nenhuma eleição indireta e os dois grandes nomes do PSDB são o presidente Fernando Henrique e o Tasso Gereissati. Mas essa não é uma discussão, agora é ajudar a passar a crise. O governador fez elogios à postura de Tasso Gereissati à frente do PSDB por ele estar ouvindo todas as lideranças. Amigos da bancada, vocês acham que os tucanos estão avançando o sinal? Eu vou com esse tema com o nosso Marcelo Madureira. Os tucanos estão avançando o sinal, Madu? Olha, eu creio que não. Eu acho que é um partido político, legal, organizado. As pessoas podem concordar ou não com o PSDB, podem ter restrições, mas como partido político, é um partido político importante, teve um bom tempo aí, pelo menos, identificado com oposição ao PT/PMDB, e eles têm todo o direito de lançar candidatos à eleição indireta, que provavelmente deverá existir. Assim como todos os outros partidos, né, que têm representação no Congresso, podem contribuir lançando seus candidatos, porque aí você já tem um debate. Você tendo candidatos, você pode ter agendas, pode ter propostas, pode formar coalizões, enfim. Eu acho que não tem problema nenhum. São dois nomes que eu... O Fernando Henrique me parece que já não vai arriscar a biografia dele, né? Já está com uma idade avançada, já tem um trabalho que vocês podem concordar ou não, mas ele tem um trabalho realizado, uma obra pronta, não vai arriscar a biografia dele num negócio, numa aventura dessa como o Brasil de hoje. O Tasso Gereissati me parece sempre um cara com muita boa passagem no Congresso. Não é um nome ruim, não. Agora, gostaria que os outros partidos também apresentassem seus prováveis candidatos. E outros setores da sociedade também. Todo mundo que puder ser elegível. Eu acho que isso é positivo. Vai você, André Azar. O PSDB não avançou mais ainda, né? Porque já avançou bastante, porque não tem um nome de consenso. Porque não encontrou ainda o seu consenso. E também, convenhamos, né? O PSDB integra o governo Temer. Tem lá 4 ministérios, um bocado de cargo. É feio avançar tanto assim, continuando no governo. É bem tucano, né? Em cima do muro, literalmente. Tem 4 ministérios e fica todo dia na imprensa essa notícia de reuniões secretas do PSDB e conspirações. Parece conspiração. Né? Parece que estão tramando, desde dentro do governo que publicamente defendem. Eu acho isso muito, muito feio. Tá? Agora, me parece, a Vera talvez possa confirmar, eu li hoje que esse encontro, encabeçado por Alckmin e Tasso, resultou num acordo entre eles para uma possível eleição direta. Precisa combinar com o Temer, né? O Temer precisa cair para se lançar candidato, um monte de coisa. Ou então larga o governo logo. Mas o acordo seria... o Tasso encabeçaria uma chapa para a presidência, na eleição direta no Congresso, com o apoio do Alckmin. E aí, nisso, o Tasso abandonaria, deixaria a presidência do partido, do PSDB, que passaria a ser controlado pelo Alckmin, ou por algum aliado do Alckmin. O que para ele seria o paraíso, para um partido que há 2 meses, há 1 mês, há 3 semanas, era comandado pelo Aécio Neves. Se o Alckmin conseguir o controle do partido, ele faz o próximo presidente. O próximo candidato a presidente do partido. Ele ou Dória. Então,
Para ele é o melhor cenário. Agora precisa combinar com o Temer, né, que precisa cair, e precisa combinar com o PMDB no Congresso, né? Pera. Pois é, esse acordo para derrubar o Temer passa pelo PSDB necessariamente e passa pelas alas do PSDB, né? O Tasso Gereissati, hoje em dia, ainda é muito ligado ao Aécio Neves, por mais que o Aécio esteja fraquíssimo e tenha que cuidar mais da própria defesa e da defesa da irmã, ele ainda mantém ali alguma ingerência sobre o partido e ele está acompanhando, pelo que me dizem nos bastidores, ele está acompanhando o dia a dia do partido e tentando influir, até porque a queda do Temer e a situação política dele próprio Aécio são coisas que estão mais ou menos ligadas, então ele não quer morrer junto com o Temer, ele está tentando ali se segurar em alguma tábua de salvação, mas realmente o Andreasa está certo, o Geraldo Alckmin percebeu essa avenida para avançar, né, e se ele tiver o controle do PSDB, tiver o controle, se São Paulo passar a ter o controle do destino do PSDB daqui para frente, a situação dele para dar as cartas para 2018 fica maior. Esse balão de ensaio de que ele seria candidato a uma eleição indireta para ficar um ano é bobagem. Ele não vai se queimar, não vai deixar o governo de São Paulo para ele próprio assumir um governo tampão nessas condições de salve-se quem puder, que está o Brasil. Ele não vai fazer isso. Mas influir, ser um player e decidir o papel do PSDB nessa crise, isso ele quer sim. Ele começa a contar com o apoio dos prefeitos. O Dória e ele, que estavam meio numa rota de colisão, se alinharam nos últimos dias. Desde a viagem para Nova York, eles realinharam um pouco o discurso e o Dória agora percebe que não é mais a hora de ficar confrontando o Alckmin, porque eles têm de ficar juntos e ele conta que ele esteja melhor nas pesquisas para lá na frente se decidir. Então, os outros prefeitos paulistas do PSDB, 2 deles me mandaram mensagens hoje, olha, estamos apoiando que o Geraldo Alckmin tenha o protagonismo, que o Geraldo Alckmin assuma o comando do partido, os prefeitos principalmente aqui do ABC, das principais cidades de São Paulo. Então ele está se rearticulando, querendo mostrar a força de São Paulo, que nos últimos anos, onde dado o predomínio... Força, então, né? mas dado o predomínio que o Aécio conseguiu ter, São Paulo ficou meio escanteado. Ele conseguiu primeiro escantear o Serra, depois escantear o Alckmin, né? E agora que ele caiu em desgraça, São Paulo quer voltar a ter protagonismo. Diga, Madu. Pessoal, tem uma notícia aqui, parece que o economista Paulo Rápido de Castro, que era presidente do IBGE, foi nomeado para ser presidente do BNDES. Acabou de sair essa notícia do que o presidente Temer nomeou o Paulo Rabelo de Castro, aliás, presidente do BNDES, ele que era presidente do IBGE. Muito próximo ao Temer, né? Sempre foi, e ele queria ser ministro da Fazenda quando o Temer assumiu. Ele chegou a plantar balões de ensaio por aí de que ele seria o ministro da Fazenda, embora isso nunca tivesse estado em cogitação, porque ele não tem estatura para isso junto ao mercado. Mas é um economista próximo do Temer, ajudou a fazer a tal ponte para o futuro lá, aquele programa econômico. Hã? Oi, diga. Tem livros publicados. Tem livros. É um economista da velha guarda. Ele não é longe. Economista da velha. Ele não é longe do PSDB, não. Ele trafega numa área cinza ali, bastante assim, próximo do PSDB também. Ele está muito próximo do PMDB, está muito próximo do PSD também. Ele ajudou a fazer aquele programa do Kassab também, quando ele criou o partido, chegou a ser ligado àquela fundação do partido do Kassab, enfim, né? O cara que transita aí por esse núcleo.